De imediato, passamos a palavra ao vereador Fabiano André Piccoli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, que também será o mediador desta audiência pública. Agradeço a presença do colega vereador Jonas Tomazini, integrante da Comissão de Finanças, colega vereador David Argenta, secretário Gabriel, secretário Benami, secretário Tiago e o arquiteto Pablo. Então, nós estamos aqui para tratarmos dos projetos de lei número 36 e 37 de 2019 do Executivo Municipal. E, de imediato, passamos a palavra ao secretário de Meio Ambiente, Tiago Ilha, saudar a imprensa presente também, que nessa audiência representa o prefeito municipal, Clayton Gonçalves. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui a comissão. Dentro do regimento desta casa, é muito bom retornar. Eu que recentemente deixei esta casa legislativa, onde estive aqui por 2 anos e meio, onde aprendi muito com os colegas, rever aqui os colegas e amigos, colega vereador Fabiano, colega vereador Jonas, hoje nossos colegas secretários Benami, colega secretário de Planejamento, Gabriel, os funcionários da casa, meu colega de trabalho, o arquiteto Pablo, cumprimentar o David, que hoje está como vereador, estamos em posição oposta, o David que também teve aí ao longo da construção do IPTU sustentável no governo municipal, ainda quando secretário, uma importante participação. E aqui, vereador, o que nós podemos dizer em nome do nosso prefeito municipal é que dos pilares do governo municipal representado pelo senhor prefeito é oportunizar para a comunidade dispositivos que possam versar sobre a contribuição do morador, do contribuinte, ativamente no imposto que ele mesmo contribui. Então, o IPTU sustentável é exatamente isso, é a possibilidade real que aquele imposto pago pelo contribuinte, ele possa, de alguma forma, ser devolvido com benefício ao morador, que consegue trazer ações sustentáveis. Que esse benefício ele acaba sendo até imensurável no lado do município, da prefeitura, quando por muitas questões, acaba não tendo aí o acúmulo num dia que há um acúmulo de chuva muito elevado, o escoamento da água, a reutilização dessa água da chuva, como também a questão da calçada verde, da arborização, de ter também hoje a pintura da fachada da sua residência. Então, são prerrogativas que protegem o meio ambiente, que deixam a nossa cidade bonita e que pensam no futuro. Uma cidade que pensa a cidade para os próximos 20 anos é exatamente criar dispositivos legais que oportunizem para a população uma coparticipação efetiva na política pública. Então, é dar o direito ao contribuinte dele participar ativamente com o imposto que é devido e que ele faz isso em cada período. Então, hoje os colegas estão aqui nos acompanhando, vão contar e tirar todas as dúvidas que a comunidade, os vereadores possam ter sobre a operação também do IPTU sustentável, prerrogativa de lei, andamento, todas as cláusulas que estão nesta presente lei, e é uma oportunidade ímpar de estar aqui discutindo com os vereadores para que esse assunto, colegas vereadores, que cheguem aqui na pauta da votação desta Câmara, já possam chegar com todas as dúvidas sanadas para o bom andamento da votação. Então, em nome do nosso prefeito, estamos aqui à disposição para discutir, debater e, se possível, esclarecer todas as dúvidas que possam ter da comunidade ou dos colegas vereadores. Obrigado, secretário Tiago Ilha. De imediato, então, passamos a palavra ao arquiteto Pablo Ees, que explanará sobre o projeto 36. Então, numa breve introdução, o que é o IPTU? O IPTU é um cargo que é criado, então, pelo Código Tributário Nacional, se não me engano, no artigo 32, que fala que é devido ao quem tem a posse, a propriedade ou a posse a qualquer título de bem imóvel dentro do município, da área urbana do município. O que se faz com o dinheiro do IPTU? O IPTU, então, é a grande cota condominial da cidade, que cada munícipe contribui para a manutenção de todos os serviços públicos coletivos.
O que é o IPTU sustentável? Então, é um projeto, uma proposta que visa conceder redução do imposto predial e territorial urbano a propriedades cujas benfeitorias atendam melhor à função social. A sua implementação proporciona, então, benefícios a toda a população, ao meio ambiente e à economia. Porque, dessa forma, as pessoas vão começar a contribuir para diminuir a carga dos serviços públicos, né, que a prefeitura mantém na cidade. Então, isso retorna em forma de benefício ao munícipe. Quais são os objetivos, né? Então, uma melhora da qualidade de vida da população, uma vez que ela vai se beneficiar coletivamente dessas ações individuais, vai ter uma redução do impacto ambiental que a cidade gera, né, essa urbanidade gera sobre o meio ambiente, vai ter uma melhora do desempenho urbanístico da cidade e, consequentemente, né, com uma justiça tributária. Quem contribui com outros tipos de serviço vai ser desonerado do ponto de vista financeiro. Quais são, então, os benefícios diretos ao contribuinte? Então, ele poderá ter uma redução do IPTU em seu imóvel, e essa redução será de, no máximo, 15% pela proposta. E, para pleitear esse desconto, será necessária a realização e manutenção de benfeitorias que atinjam aqueles objetivos que a gente já falou, né? Então, quais são essas benfeitorias? A captação de águas pluviais. Então, todo mundo que tiver um sistema de coleta de águas pluviais enquadrados nessa lei pode pleitear até 2% desse item no desconto. E qual é a contrapartida que a prefeitura recebe em troca? Ela tem a redução do impacto dessa água pluvial na drenagem urbana. Então, se cada pessoa, cada propriedade coletar um pouco da primeira chuva, dos primeiros 15 minutos de uma chuva, esse impacto não vai ser direto sentido na nossa rede de drenagem. Isso vai melhorar a nossa forma de investimento nas infraestruturas públicas, né? A gente vai ter mais tempo para fazer melhores investimentos dessas infraestruturas. Segundo item, né, reutilização das águas pluviais ou servidas para usos não potáveis. Então, quem não consumir água potável tratada pela Corsan, para fazer usos não potáveis, como regar jardim, fazer o uso nas caixas de descarga, vai ter também condições de pleitear o benefício. Então, isso vai ter uma dupla função, vai desonerar o poder público como um todo de investimentos maiores na questão da água, vai racionalizar o uso e vai fazer com que o contribuinte também consuma menos, né, gaste menos com a água tratada. Sistema de aquecimento solar. Então, quem utilizar sistema de aquecimento através de energia solar vai ter uma redução do consumo da energia elétrica, que é o que o município acha interessante, porque também vai impactar nas infraestruturas de distribuição e, além do seu benefício próprio de conseguir baixar sua conta de luz, né? Quem optar também por sistemas de geração de energia a partir de fontes renováveis, né, cai no mesmo item, desimpacta a infraestrutura já existente, que demanda investimentos para ser melhorada, né? Construção de calçadas ecológicas. Então, tem um modelo anexo à lei que fala de como são as calçadas ecológicas. Isso vai visar o aumento da permeabilidade urbana e, consequentemente, o aumento de áreas verdes, né, áreas públicas verdes. Então, são calçadas que têm as faixas de serviço e as faixas de acesso totalmente vegetadas, né, sem impermeabilização, sendo que a única impermeabilização que se pretende é, no máximo, na faixa de trânsito livre, né, esse 1,50 m de calçada. Quem tiver, então, a manutenção da arborização urbana da testada do seu lote,
pedindo autorização à SEMA para fazer essa manutenção, pode pleitear o desconto. Isso vai desimpactar a questão do serviço público de poda, vai melhorar o microclima e a ambiência urbana. Então, outra benfeitoria é para quem mantém áreas permeáveis dentro das suas propriedades. Então, hoje já o plano diretor prevê uma área mínima impermeável para cada tipo de construção, e quem for além, preservar mais áreas permeáveis, vai poder pleitear também esse item no desconto. Isso visa que a gente tenha uma cidade com maior permeabilidade das contribuições pluviais. Vai melhorar a recarga dos aquíferos, vai diminuir o impacto na drenagem urbana, sendo que também vai propiciar que não se carregue, né, não se lixivie tantas impurezas para os nossos rios. Telhado verde, então quem adotar essa solução na construção, pleiteia também aqui mais um item de desconto, pois ela vai contribuir sobremaneira para a questão da redução do consumo energético da própria edificação, para a purificação do ar e para a redução da ilha de calor, o efeito de ilha de calor das áreas urbanizadas. Outra benfeitoria, então, é uma complementação ao sistema já exigido pela norma de tratamento de esgoto. Então, quem fizer um sistema complementar alternativo que melhore a eficiência do que já é exigido pela lei, assim como os wetland construídos ou biodigestores, pode pleitear o desconto. Isso vai melhorar a eficiência do esgoto tratado, então vai ser menos contaminação no nosso solo, na nossa água. E por fim, então, pintura e manutenção adequada das fachadas dos imóveis. Isso vai ter a melhoria da ambiência urbana, então, né, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida. E esse item é 1%, então, dá direito a 1% no desconto no somatório, né? Então, a pontuação e as concessões, a execução e manutenção de cada um dos itens descritos vai dar direito a pleitear o desconto de 2% cada item, exceto a manutenção de fachada, que corresponde a 1%. E esse máximo de desconto está limitado a 15%. Então, se tiver mais itens, o máximo é 15%. Até 15% de desconto. A solicitação, então, do benefício, ele se dá por meio de processo administrativo a ser realizado na Secretaria do Planejamento, né? Secretaria Municipal de Planejamento, por processo próprio. Contendo, então, um requerimento formal, padrão, cópia do documento de identificação do requerente, documentação comprobatória dos itens listados, a que a pessoa está pleiteando o direito, então ela vai lá colocar fotos, memoriais, projetos, coisas que comprovem a efetiva manutenção e existência dos itens, né? Também vai ter a comprovação da adimplência geral do município e a regularidade do imóvel para poder pleitear, habite-se e uma calçada regular, que é o mínimo indispensável. Então, esse protocolo vai ser feito à secretaria, que vai proceder o lançamento, né, do desconto a que a pessoa pleiteia e, posteriormente, vai fazer a análise e fiscalização, sendo que pode ser passível de exigência de documentação complementar se houverem dúvidas quanto à comprovação dos itens. Então, esse desconto a que a pessoa está pleiteando e quando ela receber vai ser lançado por 3 exercícios consecutivos, sendo que ao final dos três anos ela pode pleitear novamente, né, renovar isso fazendo um novo protocolo e comprovando que tem e manteve essas benfeitorias. Também vai acontecer a fiscalização, né, e que vai propiciar que os benefícios sejam suspensos no caso do descumprimento das exigências da lei. E
se constatado, né, falsas informações para recebimento do benefício, existe uma multa prevista de 500 UMRs, sem o prejuízo de outras sanções que estão previstas em outras legislações, né? Então, essa é a proposta que nós tínhamos, a apresentação do projeto de lei e as justificativas do Executivo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, então, para responder através desses canais e aqui mesmo agora, né? Muito obrigado pela atenção. Passamos, então, agora a palavra ao secretário de Finanças, Benami Spilk, para tratar sobre o projeto de lei número 37 de 2019. Vereador Fabiano, presidente da nossa Comissão de Finanças, quero cumprimentá-lo e, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades já mencionadas no protocolo, senhoras e senhores. A motivação dessa alteração na lei do que vincula o IPTU e a UMR foi uma proposta da base do governo e, se eu não me engano, acompanhado pelos vereadores, inclusive da oposição. O ano passado, para o cálculo do IPTU, para a correção dos valores de IPTU e de taxa de lixo, nós usamos a UMR. A UMR, a legislação dela é específica, ela faz uma correção mensal e não conta o IGPM negativo, então não é uma média anual, e isso trouxe algumas distorções. Nesse sentido, nós apresentamos o projeto de lei número 37 de 19, que altera as leis municipais 4.283 e 4.284, de 15 de 12 de 16, e da outras providências. Para isso aqui, ajudá-los no entendimento dessa alteração, eu vou fazer uma apresentação. A diferença do cálculo, simplesmente, aqui nós já temos alguma diferença. O IPTU, por uma razão operacional, ele encerra a correção dele em novembro. Então, nós temos de dezembro, por exemplo, de 17 a novembro de 18, a variação do IPTU, que vai ser base de cálculo para 19. Nesse sentido, então, nós temos o acumulado da UMR em novembro de 18 de 10,23%. O acumulado nos últimos 12 meses, se fosse calculado com o negativo também, seria 9,69%. E se nós pegarmos o acumulado, uma diferença de 0,54, e se nós pegarmos o acumulado dos 12 meses de 18, daria 7,55. Então, a diferença do cálculo no IPTU, calculando um IPTU lançado de 15 milhões de reais, mais a taxa de lixo de 6 milhões de reais, nós temos um valor... e usando o novo cálculo, daria 14.919.000, e da taxa de lixo, 5.967.600. A diferença do IPTU, então, terá uma redução de R$81 mil. Se os cálculos forem esses, é que nós não temos a exatidão possível, né? E a diferença da taxa de lixo de R$33 mil. Bueno, então a proposta é essa. O que é importante é isso, que nós temos, por uma questão operacional, que observar o prazo, que é de dezembro a novembro do ano seguinte. Como é que nós vamos buscar esse valor? Aonde é que está esse valor? Nós não podemos ter renúncia de receita, então nós temos que achar a receita aonde nós vamos buscar esse valor, né?
Esses slides, a partir de agora, foram apresentados no projeto Boas Práticas da FAMURS, que o município ficou em primeiro lugar. E aqui nós temos os gráficos que demonstram que nós temos, nas ações da Prefeitura, nas ações da Secretaria de Finanças, vários modelos hoje, vários métodos de cobrança da dívida. Então, a nossa dívida ativa está melhor organizada, nós conseguimos trabalhar melhor esses aspectos, né? Aqui é o movimento de cartório, por exemplo, que teve o seu ápice em 2017, e em 2018 já começou a queda, porque nós buscamos todo o passado. Depois, com a questão dos cartórios, nós tivemos uma redução brutal nas prescrições. Isso aqui é importante pelo seguinte: até 2016, quando nós começamos com o cartório, isso foi uma motivação para nós termos colocado no cartório, né, apontar os devedores. Nós só poderíamos executar dívidas com valor acima do valor de alçada, que hoje seria R$ 2.400. Então, os valores menos que o valor de alçada nós não podíamos executar, e não tinha cobrança. Nesse sentido, nós tínhamos uma prescrição muito alta. E a prescrição teve uma queda muito grande devido a essa ação de apontar em cartório. Aqui quero agradecer o cartório Kunzler, o apoio irrestrito que tem nos dado. Também houve uma alteração na questão das renegociações ou negociações. Quem tinha débito com a Prefeitura, a lei, além de não permitir execuções abaixo de hoje é R$ 2.400, eu não podia ter o reparcelamento. Eu podia fazer um parcelamento e não podia reparcelar a mesma dívida. Então, o contribuinte ficava embretado com isso. Então, nós mudamos a questão do parcelamento e no sentido de que, dando uma entrada, 10% no primeiro parcelamento, 20% no reparcelamento e 30% nos títulos em execução, nós poderíamos parcelar em 60 vezes, quantas vezes fossem necessárias para o contribuinte. Isso quer dizer que, ao fim e ao cabo, na quinta negociação, estava pago a dívida só com os valores da entrada, praticamente, né? E aqui nós conseguimos ver no gráfico uma queda muito grande dos títulos negociados e um aumento bem importante na arrecadação dos atrasados da dívida ativa. A questão do IPTU, nós tivemos, então, a partir de 2016, um acréscimo na arrecadação. Isso não cresceu por uma motivação do secretário, ou do prefeito, ou do vereador. Cresceu por insistentes solicitações e ameaças do Tribunal de Contas. Ameaça é forma de dizer que iriam apontar. Nós e a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul fizemos uma reavaliação da planta genérica de valores, muito disso motivado pelo Tribunal de Contas. Esse é o que teve de acréscimo, né? O gráfico é bem importante. Aqui, para esclarecer, isso mal paga, quer dizer, paga com um pouquinho de troco o que nós mandamos para o hospital anualmente. Depois nós temos um convênio que aumentou o nosso retorno de ICMS, e aqui eu quero abrir um parênteses para esclarecer que a prefeitura, nós temos ouvido, assim, nós estamos fiscalizando, inclusive, comércio e indústria, né? Nós temos, quero interromper aqui para desejar boa noite ao Tadeu, vereador Tadeu, amigo. Continuando, então,
nós temos o retorno de ICM, e eu estava dizendo que a Prefeitura tem sim, com os novos convênios, com as novas ações, condições de fiscalizar comércio, indústria, serviço, e nós estamos fazendo isso. Nós temos hoje um setor na Prefeitura que é inteligência tributária. Nós não é mais aquela fiscalização do fiscal pegar o talão de notificação e ir na empresa notificar e fazer. Não, nós temos uma maneira de fiscalizar muito mais inovadora, abrangente e que traz a justiça tributária. Quer dizer, nós não fiscalizamos A ou B, nós fiscalizamos todo mundo, e isso é muito importante. Com isso, houve um aumento na pontuação nesse programa de integração tributária, que nos aumentou o retorno de ICMS em 5% na nossa arrecadação, que a nossa maior arrecadação é o retorno de ICMS, né? Aqui eu esclareço que, de todo o ICMS recolhido no Rio Grande do Sul, 25% vão para os municípios. Desses 25% que vai para o município, cada município tem uma pontuação, ele tem um fator, ele tem um percentual que ele recebe de volta. O nosso aumentou 5% em números reais. Aqui está, então, o que aconteceu com o ICMS, né? O retorno de ICMS, um pouco menos de 50 milhões em 2015 e pouco mais de 60 milhões em 2018, e para 2019, para 2020, nós já, com certeza, vamos mexer positivamente no índice, porque os resultados têm sido muito bons. Aqui, de novo, o índice de retorno de ICMS, aí é o que nós tínhamos, por exemplo, em 2013, com a queda até 2015, e depois uma pequena oscilação, e agora um vetor positivo de 2018 e 2019. Deixa eu só esclarecer que essa queda de 2013 para 2015 não há culpa. Há a contingência daquele momento. Por exemplo, quando o frigorífico tal botou uma grande operação em Três Coroas, Três Passos, montou uma grande operação, ele dividiu essa massa, aumentou muito a pontuação daquela outra região. Em Pelotas houve um crescimento muito grande, em Gravataí teve um crescimento muito grande, Cachoeirinha, e isso mexeu com toda os índices de todos os municípios. Nós somos muito atingidos com isso, até pelo nosso perfil, né? Mas já estamos recuperando. A fiscalização do SSQN na construção civil, esses são os resultados. É muito complicado fiscalizar as obras. Os índices vão ter que mexer uma hora dessas, não é justo o que está acontecendo. Uma obra, se ela for minimamente bem organizada, ela não paga ISSQN. Nós temos que trabalhar isso melhor, e me surpreende o aumento na arrecadação do SSQN de obras. Isso aí demonstra uma grande falta de organização dos nossos construtores, na verdade, né? Pagamento da dívida ativa, esse é o resultado do estoque da dívida ativa, o comportamento. Nós estamos aumentando a arrecadação com o parcelamento. O parcelamento facilitou, e agora nós mexemos no parcelamento até dezembro do ano que vem. Desse ano abrimos uma janela importante por motivação da base, não foi motivação da secretaria, foi motivação da base. Foi o presidente Fabiano, que foi o porta-voz dessa necessidade, teve a sensibilidade e me convenceu até com uma certa facilidade. Porque já valeu a pena, né? É uma questão já valeu a pena, é uma questão de justiça, e eu sou um apaixonado pela justiça tributária e vou continuar lutando por isso.
Então, esses números nos dão a tranquilidade de abrir mão de uma receita futura com a certeza de que compensará. É muito importante gerar essas distorções. A principal distorção do IGPM, o ano passado, foi a greve dos caminhoneiros. Foi o único índice que refletiu a greve dos caminhoneiros. Nem o IPCA, nem o INCC refletiram essa greve, porque pegou no meio do mês. O único índice que refletiu essa variação foi o IGPM. Por isso que, se eu pegar o ano todo, é 7,55 do ano, né? Mas como nós pegamos uma parte e pela lei atual, até ser modificada, eu não posso usar os índices negativos, eu não tenho redução nenhuma no valor. Então, essa é a questão. Eu não vou passar o último slide, porque eu fui pego de surpresa, não acho necessário. Agradeço muito a atenção, muito obrigado. Então, agora nós, antes de abrir, agradecer o Menzen, o nosso guerreiro, fiel escudeiro da participação popular. O Adriano também, obrigado pela presença. E antes de abrir para perguntas, passo para o nosso colega de comissão, o vereador Jonas, para as suas considerações. Obrigado, vereador Fabiano. Quero cumprimentar a todos que estão presentes. Eu acho importante a vinda dos membros do Executivo Municipal para esta Casa Legislativa. Cumprimento a todos os secretários, cumprimento aos servidores que estão aqui. Quero cumprimentar especialmente também o vereador Tadeu, nosso colega, e ao Leandro da TV Serra, que certamente vai fazer com essas imagens que elas cheguem a mais pessoas e a população que não está aqui nesta noite, ou que não pôde vir para acompanhar esses importantes temas, que ela possa acompanhar através das imagens da TV Serra os assuntos que estão sendo debatidos aqui. E sempre o seu Menzen, né, sempre presente aqui conosco, assíduo, muitas vezes até mais do que alguns de nós. Então, eu quero fazer as considerações, mas já vou engatar aqui duas colocações, ou algumas mais, com relação aos dois projetos, que são relativamente simples. E quero apenas esclarecer que, embora nós não tenhamos hoje, e talvez em outras audiências não tivemos também o público que nós gostaríamos que tivéssemos, quero lembrar que a solicitação e essa alteração que nós apresentamos através do projeto de emenda à Lei Orgânica 17, em 2017, o intuito dele foi evitar o que aconteceu no final do ano de 2016. Para quem não sabe, no final do ano de 2016 veio um dos projetos que o secretário citou, que foi a correção da planta de valores do IPTU aqui do município, e ele veio na segunda-feira de tarde e foi votado na terça. Na nossa avaliação, isso não é a maneira adequada de discutir e mudar as coisas para a população. Se já vinha tendo alertas pelo Tribunal de Contas, poderia ter dado tempo para esta Casa Legislativa discutir esse aumento, essa revisão, e também poder envolver a comunidade, o que não aconteceu naquela época, e nós entendemos que nós estamos num processo de melhoria contínua, e a última frase fala desse processo de melhoria, no último slide que o secretário Benami apresentou, e aí, nesse sentido, nós apresentamos essa sugestão para que sempre que tiver alteração tributária, nós tenhamos a oportunidade de realizar essa audiência. Isso nos dá a oportunidade de ter um tempo para discutir o projeto, nos dá a oportunidade de vir para esta casa membros do Poder Executivo que talvez não viessem explicar se não fosse a obrigatoriedade da audiência. Então, isso nos gera, a imprensa pode noticiar essas alterações, várias coisas que não aconteceram em outros momentos, em especial naquele fatídico dezembro de 2016, agora tem a oportunidade de não ocorrer novamente, e nós entendemos que isso é positivo. Com relação ao projeto de lei número 36, que fala do IPTU sustentável, nós entendemos que ele é bastante positivo. Confesso que nós já tínhamos, inclusive, pesquisado legislações parecidas a essas, para quem sabe propor como projeto sugestão, visto que
esta é uma competência que deve iniciar pelo Executivo Municipal. E a única recomendação, ou quem sabe sugestão, que eu vou fazer aqui também no plenário desta casa, mas só para a gente já antecipar e colocar nessa audiência, e tem sido assim com outros projetos também, a gente tem o Diversificar, que a gente também fez algumas sugestões, e sempre no sentido de nós tentarmos melhorar e entender, inclusive, quando não é possível, mas o artigo 5º, que fala da concessão, o requerimento da concessão do benefício, Pablo. Aqui, hoje nós estamos em um mundo cada vez mais digital, secretário Gabriel. E hoje a gente percebe, eu, por exemplo, que trabalho no meio bancário, você já tem a possibilidade de fazer a abertura de sua conta corrente com o processo todo através do seu smartphone, por exemplo, né? E aqui, pelo que dá a entender, não sei, me corrijam depois, né? Mas fala em protocolado junto ao expediente da Prefeitura Municipal da Secretaria e direcionado à Secretaria Municipal de Planejamento. E aqui vem as exigências. Da possibilidade de nós estudarmos de quem sabe fazer esse requerimento online, através do site da Prefeitura, visto que aqui nós teremos, por exemplo, a exigência de fotos, né, imagens que comprovem a realização daquelas melhorias, né? Então eu acho que é algo que ficaria inclusive mais fácil para o contribuinte, quem sabe até mais fácil para a análise do município, e também a gente teria até evitar a impressão de muitas páginas e muitas vezes coloridas, né? Porque se nós vamos imprimir a foto, se for preto e branco, não vai dar a real dimensão para o técnico da Secretaria de Planejamento que vai fazer a análise desse requerimento. Se imprimir colorido, a gente sabe que o custo dessa impressão, né, e a dificuldade, quem hoje tem impressora em casa, né, impressora colorida? Difícil, eu não tenho, né? Então, eu acho que é algo que nós poderíamos, quem sabe, implementar iniciar através disso, alguns protocolos online, através do site da Prefeitura. E só também eu acho que o inciso 4º desse artigo 5º, como é apenas a certidão negativa de débitos do município, né, talvez o próprio município pudesse fazer essa consulta online no momento do requerimento, né, para não ter a necessidade porque senão ele teria que ir até a Prefeitura, ou teria que ir no site fazer a certidão e daí depois anexar. Eu acho que no próprio momento do requerimento que vai ser analisado, o técnico da Prefeitura pode, com a inscrição, com o número único lá do contribuinte, verificar se ele está em dia e aí sim validar, e se ele não estiver em dia, invalida ou indefere o pedido pela inexistência da certidão negativa de débitos. Se fosse certidão negativa de débitos de outras instâncias, entendo que talvez a gente tivesse que exigir neste momento, mas sendo só do município, acho que poderia ser no próprio processo de análise do requerimento que será feito pelo contribuinte. Eu anotei aqui também só a data de 30 de setembro e também aqui está bem claro, eu não tinha visto no primeiro momento, mas está bem claro que é a partir do exercício 2020 e vai ter a validade de 3 exercícios consecutivos, né? Nós temos, na verdade, já algumas possibilidades de isenções do IPTU, como é o caso de doenças crônicas, de aposentados que também têm períodos distintos, então eu acho que aqui também já fica clara essa questão do prazo de validade. E para concluir a minha manifestação, com relação ao projeto de lei número 37, é importante dizer que, então, Farroupilha teve aqui na região a maior correção de IPTU nesse ano de 2019, acima de 10%. Isso chamou a nossa atenção e nós apresentamos de maneira oficial aqui na Câmara de Vereadores o requerimento número 47 de 2019, que foi depois aprovado pelos colegas que estavam presentes naquela data, apresentado pela bancada do MDB, aonde nós solicitamos, então, que fosse alterado o índice que faz a correção. O texto da nossa sugestão não
não era exatamente esse, era a correção da UMR, mas o vereador Fabiano trouxe de pronto essa dificuldade em função do estoque da dívida, e o texto veio um pouco diferente do nosso requerimento, mas ainda assim atendendo ao pleito que foi feito aqui na Câmara de Vereadores, inclusive adequando para que ele estivesse dentro da legislação possível e correta de ser apresentado como o projeto de lei 37 de 2019 faz nessa ocasião. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonas. Passamos então agora ao nosso plenário, se houver alguma pergunta, alguma dúvida. O secretário Gabriel. Boa noite aos vereadores, boa noite ao colega secretário Tiago, aos servidores que estão aqui, à imprensa. Em relação ao secretário Benami, em relação à manifestação do vereador Jonas, muito importante, eu sou um advogado ferrenho da digitalização de processos. Hoje eu posso dizer que nós já temos no município a estrutura tecnológica suficiente para digitalizar todo e qualquer processo, mas há um período de mudança, de transição que nós estamos enfrentando agora, inclusive com a implantação de novos sistemas. O Alvará Digital, por exemplo, vai ser lançado na semana que vem. A Secretaria de Meio Ambiente do secretário Tiago também está implementando um processo digital para licenciamento, né, secretário Tiago? E lá no planejamento já estou fazendo os levantamentos de dimensionamento para protocolo de processos não só do IPTU verde, mas de qualquer processo de aprovação de IPTU sustentável, perdão, mas de qualquer processo de aprovação de projeto de maneira totalmente online. E, no caso do planejamento, tem uma dificuldade um pouco maior, porque os arquivos são maiores. Mas a gente está estudando o dimensionamento, me parece que vai ser possível, e aproveitar justamente a mudança de sistema para tornar isso obrigatório, inclusive. Então, a nossa ideia é usar ferramentas de nuvem que nós já temos, e o novo sistema que tem permissão de cadastro de protocolo à distância para diminuir a quantidade de papel. E não é só esse o benefício, na verdade, esse é um dos benefícios, né? Existe uma segurança de dados também muito maior, né? E hoje a gente tem aquele arquivo gigante com um monte de papel, a gente não sabe encontrar os papéis, né? Então, a gente organizando isso em arquivo e de maneira a utilizar a nuvem, a gente tem o backup automático, inclusive. Então, tem uma segurança de dados muito mais importante e vem ao encontro também da Lei Geral de Proteção de Dados, que passa a vigorar a partir de janeiro. Então, está dentro do nosso horizonte. A gente espera, inclusive, que até o final desse ano outros processos já estejam digitalizados, tá? Bom, então passamos às considerações finais. Secretário Benami. Arquiteto Pablo, secretário Tiago. Só agradecer a oportunidade de discutir. Eu acho que o vereador Jonas comentava aqui sobre a importância de dialogar, de divergir, de convergir, de achar o equilíbrio na discussão. Ela é importante, ela vai dar um subsídio, quero em tempo cumprimentar o Tadeu, né, que chegou durante a nossa conversa aqui, agradecer o convite em nome do nosso prefeito municipal, dizer que o Executivo Municipal de Farroupilha, não só nesse momento da audiência pública, mas está à disposição dessa Câmara Municipal para que ao longo dos próximos dias surja qualquer outra necessidade, alguma dúvida sobre o referido projeto, bem como a nossa Secretaria do Meio Ambiente, que logo vai estar enviando para essa Câmara projetos importantes, colegas vereadores, que versam sobre apoio aos recicladores da nossa cidade, que versam sobre projeto de simplificação nos processos do meio ambiente, de licenciamento ambiental e também sobre o programa e o plano municipal de educação ambiental que nós vamos trazer ainda o plano de arborização, né? São planos fundamentais que a nossa equipe acredita ser importante ser discutidos nessa casa e no momento oportuno aqui virão. Então, em nome do Executivo Municipal, do nosso prefeito Clayton, do Pedroso e toda a equipe, nós agradecemos a oportunidade, em meu nome, em nome do Benami, do Gabriel, que aqui estivemos com os nossos colegas representando o governo municipal. Obrigado, secretário Tiago. Agradeço a presença de todos, colegas vereadores, vereador Tadeu, vereador Jonas, secretários municipais presentes, funcionários do Executivo, funcionários da Casa e nosso público. Então, não havendo mais manifestações, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite, uma boa semana.